Fala, visionários, como é que vocês estão? Hoje eu vim trazer para vocês como que eu crio o processo social media aqui. Eu vou criar um planejamento com vocês de forma quinzenal para que vocês entendam, né, como é que vai ser legenda, como é que vai ser roteiro, como é que vai ser conteúdo, de onde eu tiro essas ideias, como que eu trabalho, tá? Eu vou usar um Notion junto comigo aqui, né? Eu vou usar também algumas inspirações que eu trouxe do próprio Instagram e eu vou explicar para vocês como é que eu faço. Aí como que esse planejamento fica redondinho, certinho e a gente consegue ter um resultado legal. Deixa eu contextualizar para vocês o projeto que a gente vai trabalhar. É um pet shop e esse pet shop é de um negócio local, de uma cidade de mais ou menos 70 mil habitantes. E eles têm um engajamento muito bom, um engajamento realmente muito bom. Não tem uma pessoa sempre à frente para fazer stories, para estar conversando, para fazer aquelas enquetes, para fazer aquelas caixinhas de perguntas. E essa pessoa ela fica simplesmente para fazer alguns conteúdos que de fato a equipe vai, a equipe de captação para conseguir fazer alguns vídeos, aí a pessoa fica 100% de boa, né? As pessoas, no caso, os sócios. E beleza, é isso que a gente pode fazer. Entretanto, sempre quando a gente posta um conteúdo, esse conteúdo ele tende a ter um engajamento legal. Ele tende a ter comentários, curtidas, compartilhamentos. As pessoas, os clientes, né, da empresa sempre repostam quando compram alguma coisa. Então, o ecossistema, digamos assim, da empresa, ele está propício a ser um perfil que dá mais resultado, é um perfil que está mais interessante, não necessariamente, de fato, 100% ao trabalho que a gente está fazendo aqui. Desde o começo, desde a primeira publicação que eles mesmos fizeram, isso já dava um resultado legal. Então, a gente só vem potencializando e trazendo as coisas que estão funcionando com o tempo, né? Pedro, qual que é o foco principal do perfil? O foco do perfil é engajar de fato, é ter um perfil que vai crescendo, né, que vai tendo essa crescente. Entretanto, os donos eles não estão 100% ali. Putz, quantos seguidores nós tivemos, quantas curtidas nós tivemos, quantos comentários nós tivemos, quantas coisas nós tivemos, quanto que isso converteu em venda, né? Eles não estão literalmente perto e 100% ali para ficar atrás dessas métricas. A gente entrega, a gente conversa, mas esse não é 100% o foco deles. A ideia deles é não sumir. É estarem presentes, entende? Então a gente trabalha para isso. Pedro, qual que é a linha editorial? A linha editorial é a gente trazer esse amor por pet, como é um pet shop lá, essa parte a gente consegue trazer. Na linha editorial a gente trabalha também um pouco do entretenimento que está no momento, né? A gente consegue entregar um pouco dessa ideia das trends que o pessoal está fazendo, e nem sempre trends, mas sim vídeos que tem como a gente reajustar, vídeos que tem como a gente trabalhar de uma forma melhor com a comunicação deles, sabe? Outro conteúdo que a gente traz é conteúdo comercial, tá? Ou seja, eu vou mostrar para vocês um pouco de como eu tento encaixar um conteúdo comercial dentro de um conteúdo que não parecia ser comercial, algo mais camuflado, digamos assim. E por último, a gente traz um pouco de o lado mais pessoal, um pouco mais da história, um pouco mais de como que eles trabalham, né? Enfim, todas essas coisas. Eles têm uma mascote, isso é muito legal, entre aspas, eu vou colocar, mas é assim que a gente chama, né? Ou seja, é uma cachorrinha, uma cadelinha que ela fica sempre lá e a gente consegue fazer todo o material com ela, isso fica muito legal. E também, né? Eles são muito adeptos a ideias, então não são aquelas pessoas fechadas que, putz, não, eu quero desse jeito, eu quero daquele jeito, não. Se eu mandar um vídeo para eles, eu falo que esse vídeo vai funcionar, esse vídeo ele vai ser gravado, ele vai ser feito, e a gente pode testar. Então, não tem problema nenhum em relação a isso. Pedro, já rodou tráfego alguma vez? A gente investiu nem R$ 200 de tráfego, mais de um ano de trabalho. Então, o trabalho ele foi criado 100% de forma orgânica, ele é todo trabalhado de forma orgânica, os posts são feitos de forma orgânica, e quando a gente fez foi algum impulsionado, sabe, um patrocinado do próprio Instagram, que a gente nem criou conta de anúncios, nem nada disso, a gente simplesmente subiu por lá, só pra gente fazer um teste ali, pra me mostrar pra eles que eles têm esse caminho também pra seguir, e a gente ainda não digamos assim, que desvendou todo esse caminho, né? Eu acho que vai por etapas ainda. Eles disseram que eles ainda não entraram por esse lado, mas provavelmente logo mais nós entraremos também. Resumindo tudo, é um pet shop muito bem posicionado, identidade visual muito boa, marca muito forte e passando por outro lado, conteúdos diversos, conteúdos de entretenimento, conteúdos mais pessoais, conteúdos para ensinar alguma coisinha para as pessoas, conteúdos de amor por pet e também trazemos a mascote. Agora vamos lá. Como que funciona o processo, né? Eu expliquei o projeto para vocês, agora como é que funciona o meu processo? Para me pegar um cliente que ele me dá um pouco mais de liberdade, o que que eu costumo fazer? Eu sempre vou para a internet. Eu sempre vou buscar nos Reels, vou buscar no Explorar, vou buscar no TikTok, vou buscar inspirações para mim entender como que esses conteúdos eles estão funcionando ou não estão funcionando. Putz, Pedro, mas você começa a quibar as coisas, copiar as coisas das outras pessoas? Se tu tem na tua cabeça que tu sempre vai criar algo novo, tu tá fudido, porque tu não vai conseguir fazer isso.
tá? Isso não funciona. Então você precisa conseguir reajustar, transformar, adaptar um conteúdo que já dá resultado para o teu negócio, para o teu nicho. Enfim, tu pode fazer isso de várias formas. Vai que um psicólogo comportamental postou o vídeo e esse vídeo está funcionando muito bem. Por que que tu não pode trazer isso para o comportamento dos cachorros, para o comportamento dos gatos? Enfim, tu tem que conseguir adaptar isso. É claro que com embasamento, com clareza, tu tem que entender realmente do assunto para que isso faça sentido. Só que o ponto é, você não precisa ficar preso em sempre querer criar um conteúdo. É claro que a autenticidade ela faz todo sentido, você ter esse espírito de criador faz sentido, só que você ser um criador também pode trazer esse traço de transformador. Às vezes as pessoas fazem algo que funciona, tu vai lá e coloca o teu toque, cria algo um pouquinho diferente, e isso já faz toda a diferença. Então, trazer essas inspirações fazem com que você tenha muito mais arsenal para você conseguir trabalhar em cima de um perfil. Então, o primeiro passo é esse. Então, eu fico lá, cara, ó, nos Reels ali, olho o explorar. E como tu faz isso, Pedro? Pelo teu perfil? Não, pelo perfil do próprio cliente, pelo perfil do próprio Instagram dele. Por quê? Porque o algoritmo está otimizado para aquele nicho. Então, vai vir coisas que façam com que seja mais propício eu conseguir adaptar esse conteúdo ao invés de eu ficar no meu próprio conteúdo, porque o meu algoritmo entrega o que eu tenho interesse e não sempre pet shop, não sempre outros nichos que eu vou trabalhar, entende? Então tu pega o perfil do cliente, tu começa a arrastar lá para você conseguir entender o que está funcionando. E aí, próximo passo, eu tenho um grupo, que no caso é o grupo da Videomaker, minha diretora de arte, que é a minha sócia, e também eu, né, que trabalho como estrategista. Então, nós três estamos nesse grupo, eu mando todas as ideias que eu tive, né? E aí eu falo bem assim, pessoal, vou mandar várias ideias, eu preciso fazer um brainstorm aqui com vocês. Mandam, respondam para mim como que a gente pode adaptar esses conteúdos aqui para os clientes que a gente tem. Né? E aí a gente vai pegar a relação com todos os projetos, não só em um projeto nesse que eu vou mostrar para vocês, mas em todos os projetos, para que a gente consiga fazer essa tempestade de ideias aí, né? Que no caso é o brainstorm, para que a gente chegue em ideias melhores. Porque, putz, eu tive uma ideia, mas aí, por exemplo, a Erika pode ter outra ideia, a Gabi pode ter outra ideia, e a gente consegue colaborar isso para que fique de fato um processo muito melhor, né? Uma ideia muito melhorada, algo muito mais interessante. Três cabeças pensam muito melhor do que um. Então, assim, eu levo muito em consideração essa parte do brainstorm, sempre estou perguntando, sempre estou junto com elas para que eu consiga ter sempre ideias cada vez melhores. Eu peguei todas as inspirações no Instagram, no TikTok, que seja, trouxe elas para o grupo, a gente fez o brainstorm, do brainstorm o que que eu faço? Eu pego as melhores ideias e começo a jogar para o Notion para mim começar realmente a trabalhar essas ideias. Tá? Ou seja, escrever de fato como serão os roteiros, ou se a gente vai levar o pé da letra, a inspiração que está lá e eu deixo a videomaker ter a criatividade dela para que ela faça alguns takes diferentes, enfim. Né? Eu coloco tudo no Notion para a gente conseguir entender como que vai ser. Eu mandei no grupo aqui pro pessoal, era 9h18, 9h20 mais ou menos. Agora são 10h21, já tem uma hora. Né, eu tenho que esperar as meninas para ver se elas vão responder alguma coisa, né? Porque também não dá pra gente ficar 100% nesse brainstorm aí, tem que ver o tempo delas, elas estão trabalhando também. Enfim, e eu deixo as ideias aqui pra gente começar a seguir. Nesse caso, eu já vou seguir com algumas ideias que eu já tive aqui, qualquer coisa eu vou adaptando em relação a quando elas falarem para mim, né? Mas eu já vou tentar criar com vocês algumas ideias aqui e começar a jogar pro planejamento. Pedro, onde que você planeja tudo? Com toda certeza do mundo vai ser no Notion. Não tem nem o que falar para vocês, né? O Notion é o guia 100%, é o mapa que eu tenho da empresa de forma completa, tá? Visitas, clientes, conteúdos, o que a gente vai fazer, todas essas questões estão organizadas lá no Notion e eu sempre, digamos assim, que eu sempre gosto de deixar tudo o mais detalhado possível. Eu vou mostrar para vocês também um pouco desse processo aqui. Esse, nossa, eu peguei muita ideia de conteúdo, né, mano? Caraca. Esse, vamos lá. Esse vídeo é maravilhoso. Vou mostrar para vocês todos, tá? Esse vídeo aqui é maravilhoso e eu vou explicar para vocês o porquê. Eu peguei algumas ideias também. Ah, Pedro, você só pega Reels? Nem sempre, tá? Tem ideia de carrossel também, tem ideia de post estático que eu trouxe lá, principalmente do Explorar. O Explorar traz ideias assim bem legais, né? E eu também trago ideia de conteúdo que ensinam alguma coisa, ou então que tragam alguma curiosidade um pouco diferente, né? Então, basicamente, a ideia principal
É a gente conseguir englobar tudo isso. Porque, por exemplo, eu vejo que o perfil ele tem que ter a sua comunicação, eu vejo que o perfil ele tem que ter o seu jeitinho, mas ele tem que diversificar formatos. Não dá pra gente ficar só em Reels, não dá pra gente ficar só em carrossel, não dá pra gente ficar só em post estático, não dá pra gente ficar só em dump, não dá pra gente ficar só em, sei lá, React. A gente precisa ter coisas que conseguem, entre aspas, ir diversificando a forma que as pessoas veem o nosso conteúdo. Principalmente, por exemplo, para quebra de expectativa, né? Ou seja, se eu tô sempre entregando a mesma coisa, por que que as pessoas vão querer ver algo meu se não tem nada novo? Entende? Então eu preciso ter geração de quebra de expectativa ali. Eu já tô aqui no grupo conversando com as meninas, a Eka acabou de mandar uma ideia muito legal, mas para outro cliente que não é o Pet Shop, e aí ela mandou uma ideia que, por exemplo, é uma empresa de segurança, né? E aí a gente vai gravar o vídeo, só que a música que tá nessa trend, entre aspas, é uma música que é do Pablo Escobar. Pô, e o Pablo Escobar era um traficante, então a gente tem que pensar nessas coisas para que não dê conflito, né? A empresa é de segurança, a gente vai colocar uma música que, pô, fala o Pablo Escobar, que ele coloca aquele óculos e tudo mais, sabe? Não faz tanto sentido, então a gente tem que mudar a música. E eu tinha pego uma inspiração há uns tempos atrás, que é uma inspiração que é o pessoal, né, eles entram assim quando o assunto é a melhor empresa de segurança. Aí o pessoal entra assim, né, a equipe toda de braços cruzados, só que é a música do desfile das branquelas, sabe? Aquela música bem, bem, bem forte. Eu até que tô com um exemplo. O exemplo é esse daqui, ó. Vou colocar aqui para que vocês vejam. Esse é o exemplo, ó. Tá vendo? E a música é a música das branquelas. Eu acho que vai dar para vocês escutarem. Most incredibly, yes, so crazy right now. Essa é a ideia, tá? E tem como eu também conseguir adaptar isso aqui pro próprio pet shop e tudo mais, né? Mas enfim, isso entra para outro assunto. Já tem várias ideias aqui para a gente conseguir maturar, né? Deixa eu colar aqui para que elas vejam a ideia. Essa ideia aqui é muito, muito massa. Enfim, vamos lá. Estou com todas as ideias aqui agora. E o que que eu preciso fazer? Eu preciso dar sentido para essas ideias. Eu preciso dar continuidade nelas. Então eu vou olhando aqui e eu vou começar a escrever como é que esses conteúdos eles vão ser feitos. Vamos lá, começando com esse aqui. A ideia principal dele é a gente conseguir combar essa ideia do a arte, os artistas, entende? Só que aqui a gente vê que, por exemplo, a equipe, o que eles fazem de bom, né? É a pessoa e o que essa pessoa tem de habilidade, o que essa pessoa faz muito bem. Entretanto, a gente pode modificar isso daqui para os pets e fazer o seguinte, né? A gente pode trazer essa ideia para colocar os artistas, que são os dogs, os cachorros, os gatos, e as artes são as bagunças que eles fazem em casa. Conseguem entender? Então eu pego esse conteúdo que ele está funcionando muito bem, é um conteúdo que está dando muito certo, e eu modifico ele para que ele tenha relação com o meu nicho. Então eu vou jogar ele aqui pro lado, né? Eu vou deixar em uma aba aqui do lado, e aí eu vou conversando com vocês e a gente já vai começando a escrever. Como vocês podem ver, o calendário ele tá, putz, limpinho, né? Ó, não tem conteúdo, tá? Então a gente precisa conseguir colocar conteúdo aqui pelo menos até o dia 15 de fevereiro aí, as duas próximas semanas para ficar tudo ok. Então vamos jogar aqui para amanhã, por exemplo, esse conteúdo, né? Aqui eu vou colocar, ó, os artistas, né? Barra a arte feita por eles. Esse é basicamente o tema principal, né? Eu vou colocar isso aqui é o quê? Isso daqui vai ser um vídeo, né? E aí eu venho aqui em descrição. Para vocês entenderem, o Notion ele fica baseadinho, né? Esse calendário aqui é meu calendário geral, geral, ou seja, eu tenho todos os clientes, todos os conteúdos estão dentro dessa base de dados. Só que aqui eu estou dentro de um cliente, aqui eu venho e filtro, né? Então eu estou aqui, por exemplo, aqui eu coloco que esse projeto é da Casa Caramelo, que é o pet shop que a gente está trabalhando. Tá? Então aqui só vai mostrar os conteúdos desse cliente. O cliente tem acesso a essa aba também, então ele consegue ver tudo em tempo real que eu estou fazendo aqui. Tá? Então vamos lá. Descrição, eu tenho que escrever sobre, né? Qual que é o ponto principal aqui? É o título, que já está ali em cima, praticamente, tá? O título, a ideia e o formato eu coloco ali embaixo naquele tipo. Vou mostrar para vocês, tá? Mas vamos lá. A ideia é colocar os artistas como os dogs e a arte deles, as bagunças que eles fazem em casa, né? Exemplo, buracos,
né? Sujeira, água, sei lá, comida, brincadeiras, enfim, né? Três pontinhos aqui para a gente fechar. Pode ser qualquer uma dessas coisas, né? Eu mando a ideia para eles, eles têm que captar essa ideia para mim. Por exemplo, isso daqui, a gente entra em um caso que não necessariamente a minha equipe de captação precisa captar esse conteúdo. O que que eu falo? Eu alinho com o cliente para que ele me envie esse conteúdo, por exemplo. Eles têm cachorros em casa, eles têm gatos, então eles conseguem trabalhar com isso, né? Eles pegam lá a bagunça que acontece na casa deles mesmo, entendeu? Ou seja, eu envio essa ideia para eles, eles captam essa ideia, enviam para a gente transforma no vídeo e posta no Instagram. Nem sempre todo o material precisa ser captado. Na verdade, poucos materiais precisam ser captados. O cliente ele precisa entender isso e vocês precisam passar isso para eles. Isso aqui eu vou dando risada porque a gente vai fazendo brainstorm e vai saindo umas ideias muito legais, porque realmente os vídeos eles são de entretenimento, né? Não tem o que fazer, só que a gente tenta pegar um entretenimento e tentar transformar ele num diferencial, numa big idea, num ponto que o nosso cliente tem forte para que a gente mostre isso para as pessoas, mostre isso para a audiência, né? E aqui eu vou colocar o título, a gente pode colocar aqui. Nem vou colocar o título, eu vou colocar basicamente a ideia, porque o título está aqui em cima e aqui embaixo já fica o formato e tudo mais. Então vamos lá. O responsável por esse conteúdo. Quem é o primeiro responsável? Sou eu. Por quê? Porque eu preciso ter o material para que a minha equipe de criação consiga trabalhar. Então, o responsável sou eu. E eu estou em que fase? Aguardando o material. Porque eu vou enviar isso para eles eu vou ficar aguardando o material. O tipo, isso daqui vai ser um Reels e eu preciso de capa desse Reels também para a gente postar ele no Instagram, tá? Aqui os arquivos e mídia. Esses arquivos e mídia fica basicamente o link do Drive para a gente baixar o vídeo. Tem um ponto interessante. Aqui em descrição, eu costumo colocar a inspiração para que a equipe de captação, equipe de criação, eles tenham acesso a uma base, né, de como é que é para fazer o vídeo. E aí eles consigam entender e também o meu cliente quando ele vai captar, né? E aí fica muito mais tranquilo. A entrega desse conteúdo, se eu coloquei ele para ser postado no dia 31, esse conteúdo ele tem que ser entregue 2 dias antes. Entretanto, esse daqui em específico, como é para ser postado amanhã, que eu coloquei aqui, ó, postagem dia 31, eu vou colocar ele para ser entregue hoje mesmo no dia 30, porque eu consigo conversar com o meu cliente, esse eu tenho um contato mais próximo com eles e eles conseguem enviar isso para mim. E provavelmente os cachorros deles devem ter feito alguma graça para que eles me enviem esse vídeo. A linha editorial, né? Qual relação de linha editorial que esse conteúdo aqui tem? Nesse caso em específico, é um conteúdo de conexão. Por quê? Porque esse conteúdo ele vai se conectar muito com as pessoas que provavelmente os cachorros delas, né, os animais delas também vão fazer essas coisas, né? Por exemplo, o meu cachorro ele cava buraco ali pra caramba. De várias pessoas vai fazer isso. Então sempre tem a arte que eles fazem. Ou seja, um ponto de conexão com o público. E provavelmente esse conteúdo ele vai ter um engajamento legal, né? E aí a legenda, Pedro, o que que você vai colocar para a legenda? Aqui eu posso realmente trazer uma legenda e tal e tudo mais. Eu posso trazer um conteúdo dentro da legenda que nada mais é do que o quê, né? Por que eles fazem essas artes? O que que é esse ponto principal? E aí o que que eu faço? Eu venho aqui no meu querido Chat GPT. Você pode usar a Gemini, DeepSeek, pode usar o como chama o outro, o Claude, tu pode usar qualquer um, não importa. Eles vão conseguir criar isso para você. E eu tenho um chat aqui pronto que ele já me ajuda para criar essas legendas e criar essas coisas. Como vocês podem ver aqui, eu inclusive já tenho legenda, já tenho várias coisas criadas, né? E o que que eu faço? Eu venho aqui e falo o seguinte, ó, chat, tenho um conteúdo que é o seguinte, ele que é o seguinte, tá? Eu vou contextualizar o próprio vídeo. No início, aparece uma descrição, os artistas, mostrando quem é o responsável por uma certa arte, e depois vem a descrição, a arte, onde mostra de fato o que é feito pelos artistas, tá? Essa trend está em alta no Instagram.
e preciso adaptar isso para a Casa Caramelo. Dessa forma, preciso que me ajude a criar uma legenda para esse post. Ó, vamos lá. A minha ideia para a legenda é criar um conteúdo em cima, opa, em cima disso, pois sabemos que os animais costumam fazer artes. Eu vou colocar sempre entre aspas, tá? Artes, que são brincadeiras, buracos no quintal, a, é, chinelos comidos, paredes sujas, enfim, enfim, várias coisas. Ou seja, preciso que essa legenda contenha o humor dessas ações e também contextualize com embasamento veterinário o porquê isso acontece, né? Sei que pode haver muitos motivos, entretanto, quero alguns prováveis, tá? Me entregue, me entregue essa legenda em primeira pessoa, como se fosse um integrante da loja escrevendo para ficar mais próximo do público, da audiência, vou colocar. Pronto. Olha para você ver, né? Eu poderia simplesmente colocar, cria uma legenda para mim para esse post. Só que a ideia não é essa, né? As pessoas elas entram na inteligência artificial para querer o fácil, para querer o simples, para querer aquele básico ruim. Só que o ponto não é esse. Você precisa conseguir dar subsídio para que a rede social, para que o ChatGPT ele te ajude. E o Gemini também vai conseguir te ajudar, o DeepSeek que lançou agora vai conseguir te ajudar, enfim, todos eles. O negócio é você treinar. Esse chat que eu tenho, a câmera mexeu, voltou. Esse chat que eu tenho aqui, ele tem inúmeras e inúmeras informações que eu já trabalhei, né, sobre o meu cliente para ele conseguir entender como que é essa comunicação sobre emojis e várias coisas que a gente trabalha aqui. Eu vou enviar e vamos ver qual que vai ser a opção que ele vai entregar para nós, tá? E aí eu vou comentar ela junto com vocês aqui para que vocês consigam entender. Pedro, que versão tu tá usando? Tô usando o ChatGPT 4o, né? Eu tenho a assinatura Plus do ChatGPT e aí eu uso ela tranquilamente aqui, nunca tive problema nenhum e sempre me ajuda pra caramba, tá? Vamos lá, ó. Aqui na Casa Caramelos entendemos que todo amigo tem um lado artístico, mas às vezes essa criatividade extrapola limites aceitáveis. Vamos lá. Ó, eu vou pegar essa legenda e a gente vai começar a trabalhar nela aqui dentro. Pedro, como assim? Tu já vai pegar a primeira? Não é que eu vou pegar a primeira, eu vou começar a trabalhar ela para que vocês entendam coisas que sempre tem na resposta da inteligência artificial que vocês podem trabalhar cada vez melhor. Vamos lá. Aqui na Casa Caramelo entendemos que todo amigo tem um lado artístico. Cara, essa parte aqui, ó. Aqui na Casa Caramelo entendemos. Esquece, tá? Aqui, ó. Todo amigo tem um lado artístico. Almigo. Por que que ele tá falando almigo? Porque eu já direcionei ele a dar esse nome para os cachorros, para os animais, enfim, né? No caso é mais pro cachorro, porque o au é o latido, né? Então fica almigo ao invés de amigo, tá? Então aqui, ó, todo almigo tem um lado artístico. Três pontinhos na reticências, e aqui mais às vezes essa criatividade extrapola os limites aceitáveis, né? Os limites do aceitável, na verdade. Eu vou trocar isso daqui, eu vou colocar os limites aceitáveis para ficar mais interessante. Acho que fica mais tranquilo, tá? Ou então, para ficar mais tranquilo, mas às vezes essa criatividade passa dos limites, para não ficar essas palavras difíceis, entendeu?
passa dos limites, tá? E aí aqui os emojis, ó, o emoji tá legal, aqui em cima também, ó, pintura, as patinhas, eu acho que faz sentido. Se o seu pet já fez um buraco no quintal digno de uma escavação arqueológica, redesenhou sua parede com patinhas e em- com patinhas enlameadas. Essa palavra existe, eu não sabia que essa palavra existe, tá? Personalizou seu chinelo ou sofá com mordidas artísticas. Olha para você ver o tom, né? A comunicação que ele traz para a arte, de fato. Isso aqui é muito interessante, tá? Isso aqui já tá muito legal para mim. Então, parabéns, você tem um verdadeiro artista em casa. Mas calma, isso aí não é só arte. Pode ser falta de enriquecimento ambiental, tédio ou ansiedade. Pets precisam gastar energia e estimular a mente. Passeios diários, brinquedos interativos e atividades que desafiem o seu amigo ajudam a evitar essas exposições de artes inesperadas. Exposições de artes, entende? Muito genial isso aqui. Se identificou? Marque um amigo que também convive com o Michelangelo de quatro patas. Muito, muito, muito legal. Entende? Entende? Ou eu posso mudar, tá? Eu posso mudar. Eu acho que essa ideia de marcar um amigo, não sei, eu acho que foge muito do que eu costumo ter resultado, né? Faz muito tempo que eu não coloco isso e quando eu colocava não funcionava muito bem. Então eu acredito que pode ser que faça mais sentido você falar o seguinte, ó, comente a última vez que o seu Michelangelo de quatro patas fez uma arte em casa, entendeu? Aí fica mais interessante. Aí eu coloco aqui, ó. Ó. Comente a última vez que o seu Michelangelo de quatro patas fez uma bela arte em casa. E aí, ó, aqui tem um cachorro, o pincel, e eu venho aqui e eu coloco uma risadinha para ficar interessante também, tá? Para ficar mais legal. E aqui tem as hashtags. Pessoal, é o seguinte, eu não sei pra vocês, mas eu tenho um probleminha com essas hashtags que tem letra maiúscula, bonitinha, sempre do começo e tal, assim, é foda, tá? Então, o que que eu pego aqui, ó? As hashtags tu tem que trabalhar o seguinte, tu tem que colocar hashtags pra pessoa que vai ver o teu conteúdo. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o tutor, tá? Tutor de pet. Coloco essas duas, é para o público, pessoas que querem ver, né? Eu posso colocar aqui amantes por pets também, love pets, que o pessoal chama, eu acho que isso é interessante também, né? Eu posso colocar hashtags mais específicas, mais locais, por exemplo, a cidade que tá, né? Mineiros, Goiás, ou eu posso colocar casa, caramelo, mineiros, por exemplo, entende? Então eu trago essas hashtags mais locais e eu posso colocar hashtags também do nicho, né? Pelo menos umas duas, três, que no caso é pets, pet love, que no caso é o Pedro, você está colocando a hashtag de outra empresa. Beleza, a Pet Love tem esse nome maravilhoso? Tem. Entretanto, isso é um termo muito falado no nicho pet. Então, colocar Pet Love não necessariamente eu estou levando as pessoas para Pet Love outra. É um negócio local, né? Esse concorrente é bem direto, entre aspas, tá? Então, assim, não se preocupem com isso. E aqui eu posso colocar também aqui, ó, cachorro, né? Eu posso colocar dog. Pedro, nome em inglês, sim, mas no Brasil o pessoal costuma também chamar de dog, tá? E beleza, tá? Assim, qual que é a minha opinião sobre hashtags? Hashtags elas funcionam, tudo bem, né? Elas ajudam no SEO para as pessoas te acharem. Entretanto, eu não vejo as hashtags como um ponto grande de diferença para vocês. Tá? De forma alguma eu vejo as hashtags como o ponto de diferencial do teu post. É só uma ajudinha. Vamos lá, o conteúdo ele parece estar pronto, mas ele não está pronto. O que que eu preciso fazer? Eu preciso integrar a última coisa aqui que faz sentido, que é o que? O roteiro do vídeo. Tá? Então o vídeo ele tem duas cenas, basicamente, que nem eu mostrei para vocês. Então eu vou vir aqui no Notion, né? Roteiro do conteúdo. Né? E aqui eu vou trazer de fato o que é para ser feito no conteúdo, tá? O que que é para as pessoas fazerem. Então eu coloco aqui cena um, né? Essa cena um, a ideia dessa cena é mostrar os dogs de forma bonita, arrumadinhos, quietinhos, para que pareçam
de fato, artistas. Pronto. Tá? Para que pareçam, para parecerem. Legal. De fato, artistas. Cena 2, tá? Eu vou colocar aqui. A ideia é pegar os piores momentos, ou até mesmo os mais catastróficos, para que a arte deles seja impactante. Beleza, fechou aqui, tá? Então, primeira cena, a ideia é mostrar os dogs de forma bonitinha, arrumadinha, e a segunda cena é mostrar eles de forma catastroficamente impactante, para que mostrem realmente a arte que eles fazem, tá? Pedro, eu teria necessariamente que criar um conteúdo desse? A gente pode pegar várias coisas da internet, a gente pode pegar vários cortes, né, de animais fazendo bagunça e tudo mais, funcionaria também. Só que a ideia aqui é trazer algo que está funcionando na internet e encaixar a nossa autenticidade, encaixar os protagonistas do perfil, integrar os donos da empresa, enfim, trazer essas pessoas, né? Ao invés da gente ficar de fato quibando alguma coisa da internet. Então, por isso que eu estou colocando as cenas para que eles criem da forma certa, tá bom? Primeiro conteúdo finalizado. Vamos pro próximo agora. Pedro, colocou para amanhã, você acha que dá tempo? Eu acho que sim. Se não der, é só vir aqui arrastar pro próximo dia, pro outro. Vambora. Dá certo. Vamos lá, próxima ideia. Vou tomar até uma aguinha aqui que eu já falei demais. Já deu fucking 43 minutos essa aula, beleza. A segunda ideia é essa ideia aqui. Eu não vou colocar áudio para vocês porque tem legenda, então dá para vocês verem tranquilamente, né? A ideia é isso daqui, gente. Eu percebi que igreja manda muito bem, tá? Nessas trends, nessas coisas. As igrejas mandam muito bem. Isso aqui é de um grupo de jovens, né? Isso aqui é para um acampamento e tudo mais, e tem relação com a igreja também. E aqui, ó, eles estão fazendo. Você tem compromisso tal dia? Não tenho. Então agora você tem a pessoa sequestrada. Muito legal essa ideia, tá? E aí a gente pode adaptar isso daqui para algum evento que for ser feito pela própria empresa que eu tô falando. Ou então alguma promoção, alguma coisa que a gente vai fazer. Nesse caso, esse conteúdo em específico ele vai ficar em stand-by por quê? Porque eu tenho que deixar ele como lembrete, ideia de lembrete para evento. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui no cliente, eu simplesmente vou vir aqui, ó, e colocar um conteúdo aqui aleatório, tá? Ideia de lembrete para evento. E aí eu venho aqui e coloco aqui, ó, inspiração, né? E aí eu coloco o link aqui do conteúdo para que fique fácil. E aqui eu deixo esse conteúdo aqui, ó, com em andamento, né? Por exemplo, eu estou criando esse conteúdo ainda, então esse conteúdo ele não está 100% feito. Deixa eu colocar aqui que ele é um vídeo também. Posso jogar até para depois, tá? Para não ficar. Vou jogar, por exemplo, lá para o final do mês. Pedro, como que tu sabe o calendário de eventos do cliente? Eu já perguntei, então o próximo evento que a gente tiver, eu já deixo esse formato de conteúdo para a gente conseguir fazer um lembrete, entendeu? E funciona muito legal, provavelmente. Vamos lá. Então, essa ideia aqui a gente já pula e eu vou venho para outra ideia, né? Falta isso daqui para você finalizar o seu mês com muito engajamento. Falta isso daqui, aí a pessoa fica de longe, só o isso daqui, e a câmera vem dando zoom, dando zoom, dando zoom, dando zoom, até que consegue chegar lá. Tive uma ideia interessante, tá? Falta isso daqui para você ser mais feliz. E aí lá no papelzinho tá adotar um pet. Por que que eu vou fazer isso daqui? Porque nesse negócio em específico, a gente tem muito essa relação do tutor animal, né? Por quê? Porque eles promovem muito esse amor que tem em conjunto, né? Por exemplo, o nome é Casa Caramelo, a identidade visual é bem amorosa, é uma identidade visual bem próxima das pessoas. Lá, por exemplo, eles têm a camisa que usa mãe bichológica, então você é tagueado, né? Você tem como que seria? Não seria um cargo, mas você tem uma posição diferente, né, junto com ele. Se você é cliente lá, você consegue ter acesso a esse título, né, a esse título de mãe bichológica, por exemplo, se você tiver o teu pet e querer usar a camisa. Então, acredito que isso pode fazer muito sentido para nós. Eu vou trazer esse conteúdo para cá também. Deixa eu arrastar para cá e aí eu consigo ver ele. E é basicamente o falta isso aqui, né? Deixa eu colocar. Falta isso aqui para você ser mais feliz.
E aí, esse ser mais feliz é basicamente o quê? A ideia. A ideia é trazer o amor por pet para jogo. Quem ama sabe muito bem que eles nos fazem muito felizes, embora fazem bagunça também. Porém, com certeza a felicidade é muito maior. Logo, esse conteúdo traz ao mesmo tempo um formato que está funcionando muito bem, junto a uma boa causa. Entendeu? É basicamente isso. Acredito muito que esse conteúdo possa fazer sentido. Então, o conteúdo é minha responsabilidade, certo? Esse conteúdo é o Reels, eu preciso da capa do Reels também. Esse conteúdo ele tá ser postado, ele está para ser postado no dia 2. Eu vou colocar a entrega dele dia 31. Essa data de entrega, pessoal, é para que vocês consigam ligar as coisas com a equipe de criação também. Porque eu tô como estrategista, eu coloco aqui data de postagem, data de entrega. Data de postagem para a gente postar, data de entrega para a equipe me entregar e eu enviar para aprovação, entende? Então a gente trabalha esses dois lados aí. Esse conteúdo é mais um conteúdo de conexão, por quê? Porque a gente vai tentar ligar essas duas coisas. É um conteúdo que envolve amor com pet, é um conteúdo que envolve essas nuances de se conectar com as pessoas, ao invés de ser um conteúdo ensinando alguma coisa, um conteúdo de crescimento, um conteúdo falando que a loja é boa, que a marca é foda, um conteúdo de autoridade. Então a gente traz mais esse conteúdo de conexão. E, sinceramente, com vocês, é o que mais funciona. Vou dar um exemplo, né? A gente postou aquele conteúdo da como eu vou ser triste se em 2024 a gente fez uma porrada de coisas. Putz, esse conteúdo funcionou demais da conta. Assim, funcionou num nível extraordinário, de forma 100% orgânica, sabe? Então, esses conteúdos mais conectivos, mais próximos, lá no perfil, funcionam muito bem. E eu tô tentando cada vez mais caminhar para que o perfil seja esse perfil mais creator, seja uma empresa mais creator ao invés de uma empresa mais institucional. Só que é difícil, né? Às vezes não tem que partir só de mim, tem que partir também dos clientes, porque eles precisam estar sempre ali interagindo com as pessoas, né? E deixando claro para vocês que esse é o futuro, tá? Com certeza esse é o futuro das empresas na internet, é se transformar em um perfil creator. Então vamos lá. Falta isso aqui para você ser mais feliz. Criamos o conteúdo, falta apenas a nossa famigerada legenda. Então nós vamos criar a legenda aqui agora, né? E esse falta isso daqui para ser feliz é o ponto que a gente tem que levar 100% nessa legenda, tá? Então, por exemplo, eu vou copiar essa ideia aqui agora para a gente facilitar, porque eu expliquei a ideia muito bem explicada, né? E como eu acabei de dar uma direção para o chat bem interessante, e essa ideia é me entregue essa legenda em primeira pessoa como se fosse um integrante da loja escrevendo para ficar mais próximo da audiência. Ou seja, a ideia é essa. Aí eu venho cá e colo a minha ideia, né? Ou seja, a ideia é essa. Aí eu tiro aqui, ó, e coloco. Aí eu vou pegar essa mesma coisa que eu falei, me entregue a legenda e tal, 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 dou um espaço e continuo. Vamos ver o que ele vai falar para nós. Tá? Então vamos lá, é o seguinte, ele me trouxe uma legenda aqui, a gente tem que começar a trabalhar em cima dessa legenda, tá? Falta isso aqui, aí ele colocou esse emoji porque não tem esse, ou deve ter, eu acho que tem na verdade, né? Deixa eu ver aqui no próprio Windows, será que tem? Tem, pô, já tem. Aqui. Ele cola, rapaz. Aí pronto. Já tenho o emoji que eu vou precisar. Vamos lá. Falta isso aqui para você ser feliz de verdade. E esse isso tem quatro patas, raba banana e um amor que não cabe no peito. Quem já tem um amigo sabe, a bagunça pode até vir no pacote, mas a felicidade que eles trazem não tem comparação. É carinho, companhia, alegria, dias bons e nos dias difíceis. Se você ainda não tem um, talvez esteja na hora de abrir um espaço para um novo amor na sua vida. Adotar um pet é ganhar o melhor amigo para sempre. Conta pra gente nos comentários como seu amigo mudou a sua vida. Ou seja, tá vendo? Tipo assim, ele traz aquela ideia um pouco mais completa, tá? Por exemplo, a gente poderia colocar, né? Falta isso daqui, hahaha, e acabou, e funcionaria, tá? Só que, pô, sempre a ideia é trazer um a mais, trazer um pouco mais da marca, trazer um pouco mais de personalidade, trazer algumas coisas que vão integrar essa legenda para que ela fique de fato mais completa. Consegue entender? Para que ela fique um pouco melhor. Ou seja, poderia ficar naquela
a superfície, digamos assim, mas não, eu quero ir a fundo um pouco mais e quero trazer um pouco mais dos conceitos. E se a pessoa ler essa legenda, ela vai conseguir entender, putz, isso aqui tá bem mais próximo, isso aqui tá bem mais legal, isso aqui tá bem mais interessante, não fica genérico. Parece que realmente eu tô escrevendo alguma coisa para essa pessoa e não simplesmente só postando um vídeo ali aleatório. Consegue entender? Eu vou pegar isso daqui, eu vou trazer para o nosso planejamento, e aí basicamente eu vou escrever a legenda aqui pra gente, né? Falta isso daqui para você ser feliz de verdade. Aí eu vou dar um espaço, tá? Eu vou ancorar essa primeira parte da legenda. Eu ancoro ela lá em cima para que eu tenha uma construção, tá? E depois eu ancoro de novo. Vamos lá, ó. Falta isso daqui, e aí o isso daqui eu tenho que trazer aquele emoji que eu mostrei para vocês, que no caso é esse aqui. Isso. Esse isso tem quatro patas, um rabo abanando e um amor que não cabe no peito. Beleza? Falou legal. Quem já adotou um amigo sabe. A bagunça pode vir e tudo mais e tal, tal. Aí aqui, ó, eu vou ancorar de novo, que eu falei para vocês, tá? Ancorei de novo, ou seja, ancorei aqui, comecei a falar um pouquinho, expliquei sobre um pouco de amor e tudo mais, sobre o pet, ancorei de novo. E aqui eu venho, se você não tem um, talvez esteja na hora. Conta pra gente nos comentários como seu amigo mudou sua vida. Isso aqui é para as pessoas que já querem adotar um pouco. Por exemplo, isso aqui é para as pessoas que já querem adotar ou para as pessoas que já adotaram, né? E é para trazer realmente aquelas pessoas que sentem a diferença de um pet na vida dela, tá? E eu posso deixar até essa CTA, eu acho que essa CTA não ficou ruim, né? Para as pessoas comentarem como que os amigos dela realmente mudaram a vida, né? Como que, pô, pensa a tua vida sem teu cachorrinho, para você que já tem há muito tempo, para você que gosta dele muito, entende? E aí eu vou fazer o mesmo esquema na hashtag agora pra gente simplesmente não ficar preso nessas hashtags aqui padrões, né, do chat. Eu vou fazer aquele mesmo esquema. Ou seja, para quem que eu vou mandar isso daqui? Para tutor, eu posso até trazer aqui, ó, a mesma ideia do que a gente fez aqui, só que eu mudo algumas coisinhas, tá? Que é o quê? Ó, eu pego essa ideia que a gente criou aqui, eu venho aqui nesse vídeo e aí eu coloco a ideia aqui. Tutor, tutor de pet, amantes por pets, love pets, beleza. Mineiros Goiás, Casa Caramelo Mineiros, beleza. Pets, pet love, cachorro e dog. Aqui eu posso adicionar adoção, né? Então, adote um pet. Beleza, a gente pode colocar essas duas hashtags para a gente conseguir trabalhar nelas. Fechou? E eu vou colocar isso daqui novamente em aguardando material. E aí eu preciso trabalhar em cima do roteiro do vídeo. Só que, putz, Pedro, realmente tu precisa criar um roteiro de um vídeo desse? Não, tá? A ideia aqui é eu fazer o seguinte: eu venho aqui e coloco, ó, né, roteiro do conteúdo. E esse roteiro do conteúdo nada mais é do que a ideia. Opa! A ideia é seguir exatamente a inspiração. Seja, ou seja, pegue um papel, escreva adote um pet e fique de longe e inicie o vídeo de longe para que as pessoas não vejam e vem aproximando, tá? Até que dê para ler o que está escrito de forma bem próxima. Porque tem que chegar bem pertinho. Pronto. Tá, ou seja, esse aqui é o roteiro do vídeo para a pessoa conseguir seguir. E aí, para facilitar, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a inspiração aqui, né? Então aí fica mais fácil. Ó, eu venho aqui, ó, inspiração. E aí já era. A pessoa consegue entender qual que é a inspiração do vídeo, como que ela pode fazer, tá? Então aqui a gente criou dois conteúdos já para que vocês entendam a ideia. O que que eu faço? Eu vou repetir isso em todos esses conteúdos que estão aqui. Por exemplo, tem esse conteúdo aqui, que é um conteúdo um pouco mais engraçado, tá? Que é o seguinte, ó. Vou explicar ele para vocês, né? Ela tá passando aqui, aí ele fala bem assim, ó. Sabia que vir aos cultos da igreja ajuda nas dores nas costas? Aí ela fala bem assim, mas eu nem tenho dor nas costas. E aí a moça faz isso que tá limpando lá, ó. Pô, Vitinho, eu acho graça dessas coisas, tá? Então eu tenho que adaptar esse roteiro aqui também.
a outra ideia que eu trouxe é essa ideia aqui, tá? Para a gente conseguir fazer. Essa ideia também está funcionando muito bem. E qual que é o ponto aqui? O pessoal colocam a empresa, colocam as coisas, só que a minha ideia também é trazer isso daqui para lembrete de evento. Né? Então, por exemplo, eu coloco toda a equipe da empresa junto e na hora que eles olham para baixo, a gente congela esse frame e a gente coloca o nome do evento, né, a logo do evento e os dias, né, as datas para que as pessoas consigam lembrar. Essa outra ideia aqui, por exemplo, ó, olha só, pessoal, agora nós estamos passando por uma pessoa tal, 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 tal. A gente pode pensar aqui, agora a gente está passando por uma pessoa que não usa a ração super prêmio para o seu pet. Ou seja, essa pessoa nem sabe os benefícios que essa ração pode ter. Então as pessoas começam a tirar foto e tudo mais, né? Eu trouxe outra ideia aqui que dá para a gente conseguir trabalhar, que é o quê? Para a pessoa conhecer o espaço, conhecer a loja, é um negócio local, é um negócio físico. Então tem até outra trend que também está em alta, que é o seguinte, que é o quê? As pessoas falarem bem assim, ó. Eu passei na frente, mas eu nunca entrei. E aí a pessoa começa a colocar vários takes dentro da loja. Eu acho que essa ideia do aviãozinho ela pode ser um pouco mais legal, porque o vídeo ele é um pouco mais dinâmico, né? Ele é mais interessante. Você quer seguir o que o aviãozinho tá fazendo, ao invés de você só ver takes da loja, entende? Então eu vou pegar essa ideia do aviãozinho e no final a gente ainda pode colocar a tagline da marca, que é, por exemplo, cuidamos do seu como se fosse nosso, né? Para as pessoas conseguirem ler o que que esse aviãozinho ele tá escrito nesse tempo todo, né? Vamos lá. Essa próxima ideia, isso aqui é sensacional. É quando eu percebo que a humana se arrumou e não vejo ela pegando a minha coleira, ou seja, o cachorrinho já tá ali olhando. Por que que você não vai passear comigo? Né? Então, assim, eu vejo que é um conteúdo que pode fazer muito sentido para Casa Caramelo, principalmente esse texto. Eu acho que faz muito sentido porque a gente tem a mascote da empresa. E essa mascote da empresa, ela faz algumas caras e bocas ali que é legal para a gente conseguir usar e trabalhar em cima desses textos, né? Dessas situações que acontecem no cotidiano das pessoas. Outra coisa, aqui tem um vídeo que é muito legal. Pedro, tu pegou um vídeo de um caramelo brincando com uma capivara, sim. Mas é o seguinte, eu não quero simplesmente colocar, porque penso, o nome do negócio é Casa Caramelo. Tem um caramelo brincando feliz. Putz, eu poderia pegar esse conteúdo aqui, né? O caramelo brincando em todos os lugares do Brasil. Eu poderia colocar um caramelo na praia, um caramelo brincando com a capivara, um caramelo não sei o quê. Ou, por exemplo, o caramelo faz amigos com todo mundo, né? É bem um brasileiro comum e aí fez amigo com a capivara. Poderia ser uma ideia, só que a minha ideia aqui não é essa. A minha ideia é trazer o veterinário da Casa Caramelo, né, para que ele consiga conversar com as pessoas fazendo um react, formato tela verde, sabe? Que ele fica aqui no cantinho e o vídeo fica passando de fundo. Para quê? Para que ele mostre para as pessoas o perigo disso daqui. Porque para quem não sabe, né, a capivara ela tem muito carrapato, tem doença e tudo mais e pode passar para o cachorro. Então não é legal você levar o teu cachorro onde tem capivara, porque isso pode gerar problemas para ele. Então a minha ideia é fazer esse react, tá? Beleza? Aqui esse conteúdo é genial. O que eu fazia antes de eu me aposentar? Aí o cachorro, ele colocava basicamente as coisas que era antes da vida dele, antes dele ser adotado, né? Antes dele ter uma casa. Ele colocava, antes eu dormia praticamente no trabalho, agora eu durmo na minha cama. Aí aqui eu participava de todas as reuniões com a equipe. Aí ele coloca, agora eu fico, as reuniões são na minha sede em casa, e ele tranquilão lá. Aí ele coloca, tomava sol na pista do posto. Agora eu tomo sol em casa. Olha lá, para você ter uma base. Então ele vai criando ali como que era a vida do cachorro antes dele ser adotado e depois dele ser adotado. Entende? E eles levaram isso como aposentadoria para ligar o animal com o humano, né? Digamos assim, o pet com o humano. Tem esse outro conteúdo aqui também, que é bem para pegar para as pessoas que gostam muito de pet, tá? Que é o quê? Coração normal e o meu coração, que no caso aqui provavelmente é os cachorrinhos desse perfil. E a gente pega os cachorros da Casa Caramelo para a gente conseguir fazer essa criação, né? Essa adaptação. E aí é um carrossel que eles colocam aqui vários corações, digamos assim, ó, para vocês terem uma base, tá vendo? Fica bem legal o conteúdo, tá? Tem outro conteúdo aqui também, coisas que deveríamos poder guardar em potinhos, né? O chulezinho, o amor do seu cãozinho, o olhar pidão, os lambejos, os latidos, o rabo abanando, né? Enfim, várias coisas que dá pra gente conseguir guardar, por exemplo, de lembrança, porque a gente sabe que um pet ele não dura tanto tempo assim, não é que nem um ser humano que nasce e vive 70 anos, ele vive 10, 15, 20, né? No máximo aí estourando. Então, você vai perder os teus pets e é legal que você pudesse guardar essas coisas deles, né? Então isso aqui pode se conectar com várias pessoas também.
Outra coisa, esse conteúdo inclusive foi enviado pela própria anfitriã lá da empresa e a gente alinhou, né, que isso aqui poderia ser uma ideia interessante, que engajou bem nesse perfil, a gente poderia trazer, que é mostrando para as pessoas como que os cachorros eles enxergam, né? Então a gente poderia trazer isso para mostrar para as pessoas, putz, tu tá mostrando alguma coisa vermelha pro teu cachorro, mas ele nem sabe que isso é vermelho, entende? Então, só para pegar esse nível aí da visão deles e mostrar para as pessoas, porque pode ser uma curiosidade que faça sentido. Puro teste, pode funcionar e pode não funcionar. É bem diferente dos conteúdos que eu mostrei para vocês aqui já. E aí tem esse outro conteúdo aqui que eu trouxe, que é até a gente estava fazendo um brainstorm aqui para alinhar sobre isso, que é um conteúdo quando o assunto é atendimento de qualidade, quando o assunto é entender de pets, quando o assunto é interação com o cliente, quando o assunto é ter amor realmente pelos pets, né? Enfim, a gente pode colocar toda a equipe da empresa para eles andarem, desfilarem com a música das branquelas. A ideia principal desse vídeo é trazer para vocês como que funciona o meu processo de trabalho e tentar trazer uma ideia para vocês também de como que isso deve acontecer. Eu imagino que seja bem próximo disso que eu estou fazendo. É claro que eu não trouxe aqui para vocês os planos iniciais, que é o quê? Fazer análise de perfil, que é criar linha editorial para o cliente, pensar no tom de voz do cliente, pensar como que ele vai se portar, né? Como que ele vai se posicionar dentro da internet, porque a gente já fez tudo isso antes. Então, tecnicamente, o passo que eu tenho para mostrar para vocês é pensar nessa criação de conteúdo de fato, né? Fazer essa análise um pouco mais do dia a dia, um pouco mais de como tu tem que pensar nesses conteúdos que você vai postar de acordo com o que eles vêm aparecendo para você, certo? Então eu faço dessa forma. Ou seja, eu vou buscar sempre as inspirações que estão em alta pelo próprio perfil do cliente, eu envio isso para minha equipe para a gente conseguir conversar e pensar. Depois eu jogo isso para dentro do Notion e vou adaptando a ideia de conteúdo melhor que a gente conseguiu ter eu crio toda a base desse conteúdo, a ideia, as cenas, o roteiro, e aí com a inteligência artificial, às vezes eu penso em roteiro também, nesse caso não precisou, mas muitas vezes eu também penso junto com ela na legenda, porque isso acelera muito o trabalho do que eu tenho que ficar escrevendo aquilo, e como vocês viram, realmente entrega um resultado muito, mas muito bom. Então, facilita, acelera e faz muito sentido você fazer dessa forma. Eu vou tentar trazer esses vídeos de criação de conteúdo um pouco mais, é claro que de projetos que eu posso compartilhar, porque nem sempre as estratégias desses projetos, né, tem donos de empresa que não gostam que a gente traz esse tipo de conteúdo aqui, eu não vejo o porquê, eu não vejo o problema, porque de fato, enfim, a não ser que os concorrentes entrem aqui e comecem a trabalhar em cima disso, mas, putz, né, se a gente tá na frente, eles que fiquem atrás tentando copiar o que a gente está fazendo. A ideia sempre vai partir daqui. Você não precisa se preocupar em como as pessoas estão te copiando, mas sim o que você está criando de novo, o que você está conseguindo adaptar para o teu nicho e conseguir ser sempre a referência para que os outros copiem. Beleza? É sempre essa ideia, é sempre a forma que eu penso. Então eu vejo que entregar algo aqui é bom para os donos de empresa, é bom para os empresários, é bom para quem também é social media, é bom para quem está trabalhando com estratégia, é bom até para outros profissionais também que queiram aprender um pouco dessa área. Foi uma aula longa, uma aula bem grande. Eu não consigo fazer conteúdo pequeno, me sinto muito, acho difícil demais. Eu sempre quero entregar o máximo de detalhe, o máximo de conteúdo e entregar conteúdo rápido para mim é raso, entende? Então eu sempre vou trazer vocês aqui para o YouTube, sempre com aulas muito longas, aulas sempre explicando coisas mais complexas ou então talvez o simples de uma forma mais detalhada, né? Porque nada que eu fiz aqui é difícil, mas sim é você conseguir ter um mindset para você sempre adaptando as coisas e conseguir deixar cada vez melhor. E basicamente é isso, né? Eu tô com um perfil aberto para que vocês entendam uma visão um pouco mais direta de tudo que a gente conseguiu aplicar, tá? Então esse aqui é o perfil, já colocamos verificado no perfil, acho que isso é 100% importante você ter verificado em todos os perfis que você trabalha, porque pode cair, pode ter algum problema e o suporte ele é um pouco melhor, você consegue trabalhar, ter acesso às pessoas um pouco mais fácil, isso pode facilitar para você. Não só isso, como, né, a gente coloca principalmente o ponto de transformação da marca, que é cuidamos de você, cuidamos do seu, como se fosse nosso, né? Aqui o seu amigo é rei, esse é o ponto de autoridade. Aqui dentro a gente trata ele no topo, ele vai ser muito bem tratado. Pedro, colocar horário de funcionamento na bio? Seguinte, é uma dúvida extremamente grande, tá? Extremamente grande é um ponto diferencial. Porque sempre em feriados a gente vai adaptando, sempre essas coisas eles sempre estão abertos, eles não fecham, não tem preguiça, não tem frescuras, estão sempre abertos. Ponto facultativo, tá aberto. Feriado, vamos abrir pelo menos um pouquinho. Sempre assim. Então, isso aqui é um ponto diferencial deles, por isso que a gente deixa sempre aqui na bio, tá? Um Bento.me, na verdade, é só um link na bio com todos os contatos deles, né? Alguns pontos também que a gente coloca e a CTA que fale conosco, tá?
Aqui a gente deixa alguns destaques, que nada mais é do que os amigos, que são os cachorros dos clientes, os animais dos clientes, os pets, né? Um ano de loja, porque isso aqui foi tudo do aniversário de um ano, a própria loja para mostrar algumas coisas internas e tudo mais. Ração S foi ração solidária, foi um evento também que aconteceu, então você clica que você vai conseguir ver algumas coisas dos eventos. E aqui Nina é a antiga mascote, que ela se mudou de cidade, é isso, né? A mascote ela ia visitar a loja, mas não necessariamente ela é da loja, tá? Agora a nova mascote é a Beta, a gente vai criar também um destaque para a Beta para colocar aqui, tá? Ponto de localização, ponto de delivery e aqui a gente deixa os conteúdos que a gente está postando, né? Não tem um terceiro destacado aqui, tá? Que nem eu falei para vocês, ó, produto, tá? Eu vou simplesmente chegar aqui e fazer isso daqui? Não vou. Não é essa a ideia, tá? Ah, o produto tal. Não. A gente precisa contextualizar esse conteúdo com alguma coisa mais próxima da loja. Então vamos lá. Que cheirinho é esse aqui? Curiosidade, né? Nossa, parece gostoso. Reforço de curiosidade. A gente vem aqui, ô mãe, me ajuda a abrir esse que o cheirinho deu até fome. Desejo, né? Como se o cachorro gostasse muito disso daqui. E a gente vem para cá e coloca de fato o produto, né? E coloca a CTA para as pessoas conseguirem comprar isso. E a gente vem com conteúdo, por exemplo, né? Aqui não vai aparecer, mas aqui não vai aparecer likes e tudo mais, mas enfim, deu um número de engajamento muito legal nesse conteúdo. Vamos lá, mais um. Sextou, é dia de tomar uma cervejinha. Olha a ideia. Eu quero vender o quê? Eu quero vender cerveja de cachorro, né? Cerveja para o pet, e eu quero vender também um sachê, um sachê não, um salame, né? Que esse formato de salame aqui, ele é um formato que é para os dogs, você vai rodando ele assim, ele vai saindo umas. Enfim, eu não vou explicar para vocês o produto, mas eu queria vender esses dois produtos aqui, né? Coloquei esses dois produtos, queria apresentar os produtos, entretanto, apresentei os produtos com a Beta de novo. Tiramos as fotos dela, né, deitadinha já prontinha com a cervejinha dela, e aí a gente vem apresentando os produtos. Apresentei os produtos e aí, começou o fim de semana? Se quiser um fim de semana como o meu, dá uma passadinha na loja e pega a sua cervejinha. E aí o pessoal chega aqui, ó, não acredito, Jojo nem pode saber disso, ela tá de dieta. Ó, as pessoas comentando sobre os próprios pets, né? A Beta tá melhor que eu, sextou, gracinha, cada um com o sextou que merece. A Beta tá bem demais. Eu não tô acreditando nisso não. Rian e Fabrício vai querer para se divertir com a Rainira. Rainira, deve ser o nome do dog, né? Aí o pessoal começa a fazer meme, o pessoal começa a curtir, ó. Melhor garota propaganda não existe. Por aí vai. O engajamento ele vem se criando porque é um conteúdo de venda. É um conteúdo para vender produto. Entretanto, a gente empacota esse produto de uma forma diferente. Pedrão, me dá outro exemplo que você estava vendendo. Vamos lá. Aqui, ó, colocando aqueles vídeos de ASMR, sabe, do produto, abrindo, mexendo e tudo mais. Então a gente trouxe essa ideia aqui também com vários takes e foi um vídeo que deu mais de 1.000 visualizações, enfim, deu um número de alcance legal que era o ponto focal dele, mas esse vídeo não necessariamente trouxe engajamento para comentários e tal, porque de fato, enfim, não tem esse objetivo, né? Só para mostrar que a gente tem esse produto, que no nicho pet esse produto aqui ele tá em alta um pouco também, porque as pessoas gostam de comprar pro cachorro ficar brincando, né? Já que ele tem o espaço pro petisco, o cachorro ele vai ficar cada vez mais ali buscando. Outro conteúdo que a gente trouxe aqui, ó, bora comer, tá? A gente está no sudoeste goiano, Mineiros Goiás, então é uma empresa mais lá do interior, e essa empresa do interior tem muito relação com boiadeira e tudo mais, né? E aí a gente segurou a Beta, que é a mascotinha, e colocou um saquinho de petisco, né, de ração ali para ela. E aí a gente segurou o máximo possível, foi mexendo no saco para ela conseguir vir. E aí na hora que ele soltou, ela já veio doidona para ela conseguir pegar esse petisco, que aí na música é uma música de boiadeiro, sabe? Uma música de peão. Eu vou tentar ativar o som para vocês. Essa boiada ganhou 900 mil reais em prêmios, o Fabiano. Vem corteira, cerveja, cristal, balançou a cabeça, vem com a mão esquerda. Vai, Fernandinho! Puxou pra cá. Ou seja, a ideia basicamente é essa, a gente coloca e a gente consegue também. Aí é uma sensação. E essa coleira super charmosa, né? Ó, a Beta e seu vício diário, a Beta e sua fome extrema por um bifinho e por aí vai. O pessoal vem comentar, o pessoal vem trabalhar em cima. Aí tem outros vídeos mais legais também, né? Que aqui, ó, trabalhando no chão porque a minha cadeira tá ocupada. E aí tá o veterinário da Casa Caramelo aqui. E o veterinário de lá, ele tá sentado de boa, só que por que ele não tá na cadeira? Porque a Beta tá na cadeira. Entende? O ponto mais engraçado, e o pessoal vem comentando, o pessoal gosta pra caramba, enfim, vários comentários, várias coisas aqui.
E vai, branding também, coloquei muita coisa de brand aqui pra gente trabalhar, né? Aqui o seu amigo é rei. E esse vídeo foi o primeiro vídeo que a gente fez anúncio depois de um ano de trabalho. Esse vídeo bateu mais de 10 mil views, né? Teve alguns comentáriozinhos também, mas o foco dele era alcance mesmo, era puro brand, reconhecimento de marca, né? Pra gente conseguir levar essas pessoas, levar essa ideia um pouco mais pra frente. Post institucional, tá? Post Feliz Ano Novo. Aqui, ó, só, ó, temos um recadinho para você nesse final de ano, né? Se for soltar fogos, solte no seu fiofó, tá? Essa é a ideia aqui, um pouco mais forte, entretanto, é uma mensagem que eles queriam passar para que as pessoas tomem cuidado na hora dos fogos por causa do ouvido dos dogs. Aqui a gente tem aqui, ó, faça isso e eles sempre irão fazer xixi e cocô no lugar certo. Isso aqui foi um conteúdo que a gente testou para a gente conseguir é, falar para as pessoas uma forma delas conseguirem fazer o pet, fazer cocô no lugar certo, só que ele não funcionou muito bem, né? Que nem eu falo para vocês, alguns conteúdos dão certo, outros conteúdos não dão certo, e aqui a gente coloca um passo a passo para a pessoa conseguir trabalhar, né? E, ó, logicamente, tentando vender um produto, que nada mais é do que o paninho e também o o banheiro móvel, digamos assim, para os pets, entende? E aí chega aquele conteúdo de 2024 que eu falei para vocês, tá? Que funcionou bem pra caramba, deu comentário pra caramba, arrastando aqui para vocês, ó, cada vez mais, né? Deu muita curtida, muito comentário, que nada mais é do que mostrando realmente como é que foi o ano de 2024 para Casa Caramelo. Ou seja, esse conteúdo aqui todas as empresas deveriam ter feito. Funciona no meu perfil, funciona no perfil deles, funciona no perfil de outras empresas, tá? Acho que é muito legal. E aí eu venho com vários e vários conteúdos aqui que a gente vai trabalhando, né? A empresa cresceu do zero um ano atrás com nada de seguidores, ela tá com 1.337, a gente vem sempre numa crescente, não teve nenhum mês que caiu, a gente perdeu. Devagarzinho a gente vai conseguindo trabalhar e retorno. Resultado 100% orgânico, né? E aí tem vídeos com 1.500, 1.200, 10 mil views, isso aqui foi de anúncios, né? 4.600, 800, 2.000, 1.600, 8.000 views, 2.800 e por aí vai. A gente consegue manter essa média aí sempre trabalhando em cima desse ponto de conexão maior da loja, sabe? Basicamente é isso para que vocês tenham um overview principal e consigam entender como é que funciona o perfil, como é que eu penso em cada coisa e como é que principalmente eu executo, né? Porque o papel da agência, o papel da assessoria, que eu não levo muito essa ideia de agência, é o quê? A gente conseguir, de fato, executar as ideias que o próprio anfitrião da empresa tem. Porque pensa comigo, o ponto aqui, gente, agência, assessoria que seja, não é para te dar um direcionamento. Pensa, quem vai entender melhor do teu cliente do que você mesmo? Ninguém vai entender. Quem vai entender melhor quem vai entender melhor do teu negócio do que você mesmo? Ninguém. Então você precisa conseguir estar à frente junto com a empresa, né? Assessoria, agência, entra para execução, é para conseguir colocar tudo em prática. Olha, é o seguinte, eu tive essa ideia aqui, vamos colaborar na tua ideia, vamos te ajudar na tua ideia, mas nós vamos executar. Esse é o ponto principal. Então, eu sempre estou em contato com eles, sempre estou conversando com eles, toda ideia e evento que dá para a gente fazer, a gente está fazendo, mas o ponto é execução. Vai lá, grava, faz tudo, tem roteiro, tem calendário, tem pronto, só colocar em prática. Esse é o ponto principal. Então, o ponto da Visanto, né, o ponto meu de estar aqui é ajudar eles a executar. Enfim, basicamente é isso, senão o vídeo vai ficar muito mais longo do que deveria ficar e já tá longo pra caramba, mas é só para passar um overview para vocês como que é um projeto completo aqui dentro da Visanto, como é que a gente trabalha em cima desse desse social media, dessa estratégia de conteúdo e como que a gente consegue atender todo mundo. Fechou? Vamos lá, né? Vou tentar trazer outros vídeos para vocês em relação a outros clientes, desde que seja possível a gente conseguir postar esse vídeo que nem eu falei para vocês, mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que dê uma clareada aí para vocês como é que funcionam as coisas e tamo junto. Até a próxima.